Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 9. Já passamos de um terço da disciplina, então, mais ou menos, aula 9. Quarta-feira, aula que vem, quarta-feira, terá o primeiro controle. Será o primeiro controle. Eu acho que o monitor, se já não entrou em contato com vocês, vai mandar e-mail pelo e-mail de contato dele, explicando exatamente como vai ser. Então, lá vocês vão ter todos os detalhes de como vocês vão fazer, qual a janela de tempo vocês têm para fazer o controle e como é que vão entregar. O conteúdo é o conteúdo de elasticidades, que a gente vai acabar de ver hoje, mas que a gente viu bastante na aula passada, e o conteúdo de como é que chama? Teoria das vantagens comparativas, calcular custo de oportunidade de usar um método versus outro, se especializar em uma coisa versus outras. Então, é isso é aí que a gente está. Deixa eu botar os slides aqui. O que a gente tem hoje, eu vou acabar... Tem umas aplicações ainda de elasticidades. Então, eu vou acabar isso aqui e daí a gente passa para estruturas de mercado, para ver competição perfeita, monopólios, oligopólios, esse tipo de coisa. Então, foi aqui que a gente parou. A gente estava vendo tributação. Deixa eu lembrar o que a gente estava vendo. Os tipos, quando você tem impostos diferentes, como é que a gente representa um imposto indireto com um diagrama de oferta e demanda? Como é que a gente apresenta um imposto direto? E a gente viu que as elasticidades determinam quem arca com esse imposto, de certa forma. Então, é isso que a gente viu. Vamos continuar com isso aqui. Aqui é a mesma ideia. O problema do gestor público, do governo, ele tem que arrecadar, ele tem que oferecer bens públicos, ele tem que arrecadar. Então, foi aí que a gente parou na aula passada, com essa ideia de que... Mas tem várias formas de arrecadar, várias formas de impostos, e você pode taxar diferentes atividades, diferentes grupos, diferentes setores na economia. E eu deixei, ainda de uma maneira bem vaga, assim, é que o gestor público, o governo, ele vai querer taxar, ele precisa de uma certa quantidade de recursos, mas ele vai querer fazer isso do jeito que gera a menor distorção possível na economia. Você gostaria de fazer o menor imposto possível para arrecadar essa quantidade. E aí, o ponto é que faz diferença aonde você põe o imposto. Mesmo se for para arrecadar, eu preciso de R$1 bilhão, eu posso conseguir R$1 bilhão botando um imposto bem grande numa atividade relativamente pequena na economia, um imposto menor numa atividade mais generalizada, e isso afeta o funcionamento da economia. A distorção que eu estou... O imposto é sempre uma distorção sobre a economia. Ele está sempre limitando, dificultando a atividade econômica. Então, o ideal seria não ter impostos. Mas como precisa de impostos, nós queremos botar o imposto onde ele vai fazer o menos distorção possível. Então, o que esse exemplo que aparece aqui agora é sobre isso. Vamos ver isso aqui. Então, vamos começar aqui com... Vamos comparar o mesmo imposto numa situação onde a demanda é elástica e o mesmo imposto numa situação onde a demanda é inelástica. Lembra o que é a demanda elástica? A gente bate o olho no gráfico e a gente vê que essa é elástica porque a demanda é muito horizontal. Bastante horizontal. Lembra o que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas têm substitutos. Então, se a gente puser um imposto aqui, muito dessa demanda vai fugir para os substitutos que supostamente não têm um imposto. Então, talvez não seja uma boa estratégia botar um imposto justamente numa demanda elástica. Esse que vai ser o ponto. Então, vamos lá. Vamos botar o imposto. Então, a gente tacou o imposto aqui. Opa. O imposto é visto como um custo adicional
pelo produtor. Então, isso aqui é um imposto indireto, é um ICMS, alguma coisa assim. Um imposto, o consumidor nem sabe, obviamente, que tem um imposto, ele só vai ver que o custo aumentou, e o custo aumentou porque o produtor sabe que agora ele tem um custo a mais, que é esse imposto maior. Então, ele diz, a cada nível de preço, eu estou disposto a oferecer uma quantidade menor. Então, agora o que conta para a gente é essa curva de oferta aqui. Então, essa vai ser a quantidade, Q1 vai ser a quantidade de equilíbrio, né? Antes a quantidade de equilíbrio aqui, Q0 caiu, porque com o imposto ficou mais caro, menos gente comprando. E o imposto é essa diferença aqui, exatamente o quanto que deslocou a curva de oferta para cima, porque tem esse custo novo que é o imposto. Então, o imposto é essa quantidade de H para EH, isso o governo vai receber, mas quem é que está arcando com isso? Relativo, comparado com a situação sem o imposto, você vê que o consumidor está pagando uma parte relativamente pequena, P0, e o vendedor está arcando com uma quantidade grande. Então, por quê? Porque é elástico, porque esse consumidor, quando tem um imposto, muitos deles, muito dessa demanda, saiu, foi embora, foi consumir outra coisa ou não consumir nada, mas tinha opção, porque era elástico. Então, vamos guardar. Eu botei azul aqui, tá meio difícil ver, mas tá azul. Esse azul é a quantidade arrecadada pelo governo. Ou seja, o imposto é EH e ele está recaindo sobre essa quantidade de bens que foram vendidos. Cada unidade que foi vendida está pagando imposto, então a área azul é o montante arrecadado pelo governo. É isso que a gente quer comparar. Vamos comparar, então, essa situação com aqui uma situação onde a demanda é muito inelástica. A oferta é igual, quer ver como a oferta é igualzinha. Vê que o O1 não está mexendo. O O1 não está mexendo. O que está mexendo é a demanda, ó, como ela vira na direção do relógio. Então, a demanda inelástica, isso lembra o que quer dizer? Quer dizer que essa demanda não tem muitas outras opções, não tem muita para onde fugir. Vai vir um imposto, vamos botar o imposto aqui. O imposto, eu botei o mesmo imposto que antes, então a gente está deslocando a curva de oferta para cima pelo mesmo imposto. Então, essa quantidade AD0, não, AD é a mesma antes, só que agora você vê que a demanda caiu muito pouco comparado com antes. Vamos comparar. Antes era essa quantidade aqui, Q0, Q1, e agora caiu Q0, Q1 bem menos, e faz sentido porque a gente diz que a demanda é inelástica, é muito vertical. Então, está aqui. Então, essa vai ser a quantidade. Você repara que agora, quem é que está arcando com esse imposto? É mais o consumidor, a parcela dele é maior do que a parcela do vendedor. E a arrecadação total do governo cada unidade vendida está pagando AD de imposto e o número de unidades vendidas foi Q1. Então, a base aqui versus essa altura é a quantidade arrecadada. Então, é isso que a gente quer comparar. Aí eu botei as duas arrecadações aqui. Correspondente dá para comparar aqui. Você vê que com o mesmo imposto foi arrecadado mais, né? Essa área aqui é significativamente maior do que essa aqui, o governo arrecadou mais quando a demanda era... Tá errado, né? Tá errado. O azul é elástico. Tá errado. Vamos mudar isso aqui. Vou mudar agora aqui mesmo, porque o ponto é todo esse, então não pode estar errado aqui.
Vou botar inelástico aqui. Elástico aqui. Então, tá. Então, aqui, o ponto desse exercício... Aqui também é difícil, o gráfico também é sujo, que tem duas demandas, tem a demanda elástica e a demanda inelástica, mas só para vocês verem o tamanho da arrecadação aqui. Com a demanda inelástica é esse retângulo aqui, com a elástica é esse aqui. Então, é bem diferente a arrecadação. E o jeito que você faria para pensar nisso, o jeito de pensar nisso seria o seguinte, dizer, suponha que talvez a quantidade que o governo precise arrecadar seja essa quantidade azul aqui, mas ele conseguiria arrecadar a mesma quantidade com menos distorção se ele taxasse a demanda inelástica. A mensagem principal é essa aqui, é que faz diferença aonde que você põe o imposto. E, tipicamente, é melhor para a economia taxar setores mais inelásticos. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, então, cuidado. Então, vamos ver outros exemplos aqui. Vamos ver agora o imposto sobre salários. Aqui é um imposto sobre a folha de pagamento. Eu não tenho certeza, a gente não viu isso na aula passada, não. Então, é um imposto sobre a folha de pagamentos. Você tem uma empresa, você contratou uma loja, você contratou gente, e aí você paga o salário para as pessoas no final do mês, que está lá no contrato que você fechou com os seus trabalhadores, mas, além disso, você tem que virar e você tem que pagar o governo. Para cada pessoa que você contratou, você tem que pagar imposto para o governo. Então, é do ponto de vista do empregador. E o empregador é o quê com relação a salários? Ele é o demandante, ele demanda trabalho. Né? Trabalho é um insumo para o dono, para o empresário, para o dono de uma loja, é um insumo, então ele demanda a mão de obra. E quem oferta a mão de obra são os trabalhadores. Eu ofereço, em troca de um salário, o meu esforço, o meu trabalho. Então, vamos ver como é que a gente vê isso aqui. Está aqui a demanda. Quem demanda a mão de obra é o empresário. Quem oferece é o trabalhador. E o preço, podia tirar preço e botar salário. Salário é o preço da mão de obra. Salário é um preço, mas tem um preço com nome específico, a gente chama de salário. Então, agora tem um imposto. O imposto não afeta o ofertante diretamente. Eu ainda vou fechar um contrato com o empresário de vender meu trabalho, então tem meu salário, mas o demandante é afetado. Então, agora com o imposto, ficou mais caro contratar, tem um imposto novo, digamos, então deslocou a curva de demanda para a direita. Antes, essa era a quantidade de emprego que estava sendo gerado nesse setor, digamos, e esse era o salário de equilíbrio, mas quando o governo botou um imposto na folha de pagamento, os empresários vão dizer, então eu vou contratar menos, vou usar mais máquinas, vou usar outros métodos e vou empregar menos. E aqui, então, quando deslocou para cá, essa é a nova quantidade de equilíbrio. Então, o nível de emprego caiu, tem menos empregos na economia, e o salário caiu também. O salário que antes estava em S1, agora o salário está em S2. Então, o que está escrito aqui, o trabalhador vai pagar de duas formas pelo imposto. Um vai ter menos emprego, então, aquele trabalhador que continua empregado não perdeu o emprego, tá certo? Mas uma certa quantidade de gente perdeu o emprego. Ou gente que está procurando emprego não vai achar emprego. Então, o imposto sobre a folha de pagamento é uma coisa, às vezes, pode ter alguma justificativa para fazer isso, mas é uma coisa que o governo tem que pensar bem se quer fazer isso. Né? E aí, essa diferença aqui é a quantidade,
a quantidade arrecadada pelo governo, é o imposto, como se fosse. A quantidade arrecadada seria esse retângulo aqui. O que quer dizer que uma outra opção para o governo seria, se ele quer aumentar o emprego, ele podia subsidiar a folha de pagamento. Ele podia chegar e dizer, se você empregar mais gente, eu tenho uma transferência para a empresa, ou a empresa vai pagar menos de algum outro imposto. Nesse caso, a curva de demanda ia se deslocar para a direita, iria aumentar o nível de emprego. Mas também tem algumas desvantagens de fazer isso. Às vezes é melhor o governo não interferir muito com impostos em cima da relação empregatícia entre trabalhadores e empregados. Ok, um outro exemplo. Exemplo agora de agricultura, de políticas de preços máximos e preços mínimos. Em geral, a gente já viu diagramas de oferta e demanda, e a lição que a gente tem ali, a gente mostrou que quando o preço não está no preço de equilíbrio, tem forças econômicas que empurram ele para o preço de equilíbrio. E eu tentei salientar que esse mecanismo do governo é muito poderoso. Desculpa, mecanismo do governo não. Esse mecanismo de mercado é poderoso. Ele ajuda a alocar bem os recursos da economia. No entanto, às vezes, o governo pode achar que vale a pena interferir nisso. Em geral, não justifica muito, porque o mecanismo de mercado é um bom jeito de lidar com todas as informações que são necessárias para fazer boa alocação de recursos na economia, e governos geralmente não conseguem fazer isso tão bem. Mas vamos ver, quando o governo resolve mexer em preços, botando preço máximo e preço mínimo, vamos ver o que acontece. Então, o governo olha a situação e ele decide que aquele equilíbrio de mercado não é desejável e ele vai interferir. E vamos ver 3 exemplos disso. Então, primeiro, preços agrícolas e estoques reguladores. Então, o governo olhou, a agricultura é meio esquisito, porque existe um período grande entre o investimento e a produção final do bem, a venda dos bens, então isso pode estar descompassado de alguma forma ou outra. Muitas vezes, por exemplo, pode ter um excesso de produção, foi produzido demais e o preço despenca, isso pode ser ruim para o produtor. É bom para o consumidor, mas pode ser, se vai levar um monte de gente à falência, depois, no futuro, vai ser ruim para o consumidor também. Então, talvez o governo queira interferir ali. Ou, outras vezes, o governo interfere porque os agricultores são um grupo de pressão importante, bancada ruralista, esse tipo de coisa, e eles conseguem fazer lobby junto ao governo e convencem o governo a interferir nos preços. Aí, nesse caso, pode ser perverso também. Então, vamos ver como é que o governo faz. Então, exemplo de feijão. Então, suponha que a quantidade ofertada e demandada está aqui, esse é o equilíbrio de mercado, e o que está escrito ali, suponha que esse preço aqui é muito baixo. Esse preço não está cobrindo nem os custos dos produtores e vai levar eles à falência, eles vão despedir pessoas. Então, o governo resolve interferir, ele faz o seguinte, diz assim, ele passa uma lei e diz o preço mínimo do feijão é isso aqui, ninguém pode vender feijão mais barato do que isso aqui. Em geral, o governo não realmente faz uma lei, em alguns casos sim, mas porque meio que é fútil fazer leis tabelando preços, as pessoas violam, tem mercados debaixo do pano, etc., tem ágios, mas o governo pode fazer o seguinte, dizer, eu pago, eu governo, pago esse preço. E se o governo está comprando, ninguém vai vender para outra pessoa, para os supermercados, por exemplo, mais barato do que aquele preço que o governo está pagando, e aí o preço que o governo está pagando é o preço mínimo. Vai ser mais fácil para você pensar, pensa assim, é uma lei. Então, o governo fixa a lei aqui. Com essa quantidade, o preço maior,
os ofertantes já querem oferecer mais do que eles queriam, né, do que a quantidade de equilíbrio, porque agora o preço está maior, e os demandantes querem menos, querem comprar menos. Então, tem um excesso de oferta aqui acontecendo, né? A preço de equilíbrio, por definição, oferta igual demanda. Essa é a definição do preço de equilíbrio. Se você não está no preço de equilíbrio, o governo botou um preço mínimo, então você não tem oferta igual demanda, e nesse caso a oferta é maior do que a demanda. O que é uma oferta maior do que a demanda? Tenta visualizar isso. Prateleiras cheias, estoques cheios, armazéns cheios. Existe mais feijão sendo produzido do que gente comprando feijão. Então, aquele feijão está amontoando em algum lugar. Não está indo parar na panela das pessoas. Quer dizer, parte está, né? Tem gente comprando feijão, essa quantidade aqui realmente está sendo comprada. Mas ainda tem um outro pedaço inteiro que não está sendo comprado. Então, aquilo está sendo virando estoque de alguma forma. Aí, o que o governo pode fazer? O governo pode dizer, então, eu mesmo compro essa quantidade aqui. Eu compro esse feijão e estoco. Eu mencionei outro dia a Conab. A Conab é justamente uma empresa do governo que faz isso. Ela estoca feijão, é um bom exemplo, porque feijão não é tão perecível assim. E daí, no futuro, quando o preço do feijão voltar a normalizar, aí o governo pode vender aquilo ali. Então, isso vira estoque do governo. Agora, só repara aqui, tenta visualizar como que, se você mexer nas inclinações dessas curvas, se você mudar elasticidades, a quantidade do estocada e a quantidade de preço, o impacto do preço mínimo vai ser diferente. Então, as elasticidades realmente afetam o funcionamento disso aí. Aqui é um exemplo do outro lado para isso. Então, aqui suponha que esse aqui é o preço de equilíbrio. Nesse caso, eu botei aqui entre safra. Entre safra seria assim, entre uma plantação e outra, então tem pouco feijão. Isso tem muito com carne. Tem época em que você não abate muito gado, porque o gado está reproduzindo, então tem menos oferta de carne. Então, olha como a curva de oferta subiu lá em cima. Com isso, o preço está aqui em cima, está muito caro, feijão caro, carne cara, então as pessoas estão reclamando, existe insatisfação, o governo olha aquilo e decide, vou botar um preço máximo. Botar um preço máximo aqui. Não, desculpa, aqui não é preço máximo. Aqui é só a sequência. Aqui, acho que o que era para ter sido assim, a gente ainda está na historinha do feijão. O governo botou um preço mínimo, desculpe a confusão, o governo botou o preço mínimo, o preço subiu, as pessoas compraram essa quantidade aqui, o governo comprou o restante, estocou, mas aí veio a entre-safra. Na entre-safra não está se colhendo mais feijão, e então aí tem pouco feijão à venda no mercado, o preço da oferta subiu, a oferta diminuiu, quando ela sobe, ela está diminuindo, o preço do feijão subiu, aí o governo entrou vendendo aqueles estoques que ele tinha comprado. Então, quando ele desova os estoques, a oferta aumenta, é um choque na oferta, que empurra a oferta para a direita, e com isso, daí o preço caiu, o preço estava muito alto, normalizou, o governo inunda o mercado de feijão que estava estocado. Então, o que o governo está agindo é como um regulador de mercado, dado essa natureza da agricultura de um hiato entre a produção, entre o investimento, o plantio e colher, e vender, e consumir. Agora, você tem que ficar um pouquinho preocupado com isso, tem que se perguntar, mas o governo tem que agir certinho, né? Na hora que tem o excesso, ele tem que entrar estocando, e daí ele tem que saber exatamente em que momento de botar aquilo de volta no mercado, e se ele não fizer isso, se ele errar a mão, e governos tendem a ser
não tão competentes assim, algumas vezes, muitas vezes, ou então você tem que pensar vários interesses aqui, né? Tem vários grupos interessados. Tem gente que gosta quando o preço está alto, quando o preço está baixo, os consumidores estão pressionando. Então, tem todas essas pressões políticas em cima do governo. Será que ele vai sempre tomar a decisão correta aqui? E outra coisa, o governo pode... se os empresários acham que o governo vai interferir no futuro mantendo o preço baixo, então eles não vão investir. Dizem, eu ia plantar feijão, mas eu não vou porque eu sei que ano que vem vai ter uma eleição, aí eu sei que o governo é populista, ele vai ficar querendo baixar o preço do feijão para demagogia populista para ganhar a eleição, então eu não vou plantar feijão. E aí tem escassez de feijão plantado. Só estou querendo dar dessa ideia de que o exercício que está sendo mostrado aqui é o governo intervindo para regular, que é bom que haja esse tipo de política acontecendo, mas tem que ser um governo competente, tem que ser bem feito, né? Pode dar errado, a distorção pode ser maior ainda, e a gente está cansado de ver isso, tanto no Brasil como em vários outros países. Inclusive países desenvolvidos na França, os produtores são capazes de pressionar o governo para conseguir políticas benéficas para eles, que são, em geral, muito ruins para os consumidores franceses. Tá. Bom, agora, a ideia de um preço máximo. Aqui o governo põe um preço... Ele quer que o preço abaixe. Um exemplo que está aí é guerra. Ou tem guerra, ou tem um terremoto assim, aí água, né? Tem escassez de água, o governo, aí tipicamente o preço da água limpa, água engarrafada sobe muito, aí o governo pode resolver tabelar. Seria um exemplo disso aqui. Tem vários exemplos que o governo quer botar um preço máximo. Então aqui, o preço de equilíbrio é esse aqui, PE, quantidade de equilíbrio que é, e o governo acha esse preço, tem alguma coisa errada com esse preço. Esse é o preço que emerge naturalmente do mercado. E o governo tabela. Ele diz assim, o máximo que pode... Talvez uma lei, assim, uma regra. O preço máximo é Pmax, mais baixo. Então, nesse preço baixo, os ofertantes querem ofertar pouco, porque o preço está baixo, não compensa para muitos deles produzirem e venderem ali. Mas para o consumidor está muito bom. A demanda está alta. A esse preço baixo, muita gente quer comprar esse bem. Então, tem um excesso de demanda aqui. Então, aí, de novo, pensa, como é que parece o excesso de demanda? O excesso de demanda, se tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, é prateleira vazia. Você entra no supermercado, as prateleiras todas vazias. Lembra no começo da pandemia que eles mostravam muito isso na televisão? As pessoas querendo comprar papel higiênico por alguma razão. Deu um medo de que iria faltar papel higiênico, todo mundo comprando muito papel higiênico. O normal nessa situação, pelo mercado, se tem muita gente querendo comprar papel higiênico, devia subir o preço do papel higiênico, né? E aí você iria atingir um equilíbrio com um preço mais alto, uma quantidade intermediária. Mas, por alguma razão, mantiveram... Os supermercados, acho que não queriam parecer que estavam explorando a pandemia, alguma coisa assim, mantiveram o preço, e aí o que era falta, era escassez. Mercados paralelos é uma outra coisa que acontece, não tem na prateleira, mas o dono fala, se você pagar um pouquinho mais embaixo do pano, eu tenho lá atrás no estoque, tem uns papel higiênico que posso vender, esse tipo de coisa. Isso aconteceu muito já no Brasil. O plano cruzado, por exemplo, que a gente vai estudar, que era um plano à base de tabelamento de preço, todos os preços na economia, é isso que o gráfico está mostrando. E se diria, puxa, que mundo bom em que o governo fez todos os preços ficarem baixos, aí todo mundo pode consumir muito. Infelizmente, não funciona assim, né? O que tinha era escassez generalizada. A gente vai estudar isso mais para frente. Outro exemplo, salário mínimo. Salário mínimo é um preço, é um chão, né, que a gente fala, o preço não pode atravessar
abaixar certo ponto. E aí tem uma pergunta, essa pergunta parece uma pergunta singela, aí, o salário mínimo protege o trabalhador, mas acaba que é uma das perguntas mais controversas que tem na economia. Até hoje, já há muito tempo, muitas décadas, e você acharia que, eventualmente, a gente ia chegar num consenso, como dizer, é bom, o salário mínimo é bom ou é ruim para o trabalhador. Assim, os sindicatos, obviamente, dizem que o salário mínimo é bom, que devia ter várias leis não permitindo empregadores pagar menos do que uma certa quantidade. E mais do que isso, eles ainda querem que esse mínimo seja bastante alto. Nos Estados Unidos tem uma briga muito grande. Lá, cada estado escolhe o seu salário mínimo. Alguns estados pagam $15 por hora, é o salário mínimo. Existe essa lei em alguns estados, outros estados é livre, outros estados é um nível mais baixo. Então, o que devia ser? Empregadores, obviamente, não gostam do salário mínimo, e muita gente daí argumenta que o salário mínimo, a intenção dele é ajudar o trabalhador, fazer com que o salário dele seja maior, mas acaba sendo perverso para o trabalhador, e perverso para alguns trabalhadores versus outros. Vamos tentar entender isso aqui, então. Então, está aqui. Demanda de trabalho. Então, quando você pensa assim, pode pensar um emprego geral na economia ou pensa um setor? Pensa assim, frentistas para postos, o mercado de frentista para postos, o mercado de balconista, o mercado para economistas, o mercado para arquitetos, seja lá, alguma coisa assim. Faz mais sentido pensar um setor específico onde um trabalhador não é substituto de outro, tem que ter um certo nível de habilidade com aquilo. Então, quem é que demanda? São os empregadores. Eles demandam trabalhadores e eles pagam salário. Quem é que oferta? São os empregados. As pessoas que estão dispostas a vender a sua força de trabalho. E o equilíbrio nesse mercado aqui daria essa quantidade aqui. Esse número de pessoas estaria empregado e o salário de equilíbrio seria esse aqui. Só que daí vem o governo e põe assim, não, agora tem o salário mínimo. Você não pode, por lei, pagar menos do que essa quantidade aqui. E tem um monte de gente que estava pagando, porque o salário de equilíbrio, o mercado estava oferecendo essa quantidade aqui. Então, suponha que todo mundo vai respeitar a lei. Nem sempre, não, às vezes não basta o governo só passar essa lei, muita gente vai dizer, muito trabalhador que estaria desempregado diria assim, não, eu aceito trabalhar por menos salário mínimo, dependendo, né? É contra a lei, mas acontece. Mas se suponha que o salário mínimo seja respeitado, então agora, com esse salário mínimo bastante mais atraente do que o salário que o mercado está pagando, tem muita gente querendo trabalhar, então essa é a oferta, mas tem pouca gente querendo contratar. Então, o que a gente pode ver? Assim, essa distância aqui, que é da origem até QD, é o número de pessoas que estará empregado, recebendo o salário mínimo. Essas pessoas conseguiram emprego. Agora, essas pessoas aqui, elas estão dispostas a trabalhar a esse salário mínimo, mas não tem ninguém querendo contratar elas. Então, tem desemprego. E relativo à situação de equilíbrio, antes da lei do salário mínimo, repara que antes tinha mais gente trabalhando. Essas pessoas, essa quantidade de pessoas, depois com o salário mínimo, continuam empregadas. Mas essa quantidade de pessoas aqui, relativo ao equilíbrio sem salário mínimo, perderam seu emprego. Então, o salário mínimo foi bom ou ruim para o trabalhador? Bom, foi bom para essas pessoas aqui. Esses que mantiveram seu emprego e agora recebem mais, para eles é bom. Mas essas pessoas aqui, não precisa ser necessariamente as mesmas pessoas, mas essa quantidade de pessoas aqui, a lei de salário mínimo foi ruim. Eles perderam o emprego devido à lei de salário mínimo. Eles estariam empregados recebendo o salário anterior, mas agora que precisa pagar mais por eles, pelo seu trabalho, eles estão desempregados. Então, não é tão fácil assim.
E acaba que os dados, se você for olhar... Bom, deixa eu dizer outra coisa. E quem que geralmente são essas pessoas aqui? Os primeiros a serem desempregados. Então, a empresa estava contratando QE e agora só resolve que só vai manter QD, vai dispensar essa quantidade de gente. Quem são essas pessoas? Geralmente, essas pessoas são os mais jovens e os mais inexperientes. Né? Se você é dono de uma empresa, você tem vários trabalhadores que já estão lá com você há 5, 10 anos, e eles já entendem bem, já têm experiência ali. E aí tem um pessoal que você acabou de contratar, eles nem estão bem ambientados ainda, e eles têm pouca experiência, pouca educação, eles vão ser os primeiros a serem desempregados. Então, uma lei de salário mínimo não é tão simples assim. Só porque a gente viu aqui, não dá para decidir se a gente quer ou não quer fazer. Mas a gente viu que tem ganhadores e tem perdedores. Não é tão simples assim, põe uma lei de salário mínimo, vai ser bom para todo mundo. Não necessariamente. Também tem que pensar no consumidor, o que vai acontecer com o preço desse bem que essa empresa produz, se vai subir ou não vai subir, vai ser bom para o consumidor ou ruim para o consumidor. O ponto é, essas coisas são complicadas. Né? Então tá. Com isso acabamos essa parte aqui. E só para completar isso aqui, que já que isso aqui é na parte de elasticidades, o que isso tem a ver? De novo, a demanda e oferta por esse trabalho aqui, eu falei, é um trabalho específico, balconistas, ou frentistas, ou arquitetos, ou o mercado de jogadores de futebol, seja lá o que for, a elasticidade vai variar de acordo com o trabalho. Tem alguns trabalhos que têm muitos substitutos. Então, a demanda vai ser bastante elástica. E aí, que trabalhos são esses? São trabalhos que precisa pouca habilidade, pouca técnica, pouca educação. Outros trabalhos, está contratando gente com experiência em engenharia nuclear. Então, provavelmente a demanda por aquilo ali é bastante inelástica. Não tem. Você não pode dizer, tá muito caro contratar um engenheiro nuclear, eu vou contratar um economista em vez. Vou contratar um jogador de futebol para minha empresa de material nuclear. Não pode, né? Então, não são substitutos. Então, a demanda é inelástica. Então, e repara que se você mexer a demanda, tanto só a elasticidade da demanda ou da oferta, vai variar essas quantidades, né, que eu falei, a quantidade de gente que continua trabalhando, a diferença do salário mínimo que você está impondo do salário de equilíbrio. O ponto é só esse aqui, que elasticidades afetam essas coisas. Então, qualquer formulador de política, se está pensando em salário mínimo, provavelmente seria bom levar em conta as elasticidades. Ok. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa sobre isso? Sobre qualquer outra coisa? Porque como a gente ainda tem um tempo, eu vou passar para frente e a gente vai entrar agora em estruturas de mercado. A gente tem mais uns, quer ver os temas que a gente tem até a primeira prova? Nós já vimos toda a parte inicial, de introdução, vimos toda a parte de teoria das vantagens comparativas, vimos oferta e demanda, modelos de oferta e demanda, e vimos elasticidades, que essencialmente é parte integral de oferta e demanda, elasticidades. O que mais que tem ainda nessa parte nessa primeira parte, antes da primeira prova, que vai cair na primeira prova? Nós temos estruturas de mercado, que vai começar agora, comparar oligopólio, monopólio, competição perfeita, monopsônios, esse tipo de coisa. Depois tem toda uma parte sobre contabilidade nacional, que não é mais microeconomia. Aí, na verdade, já é um pouquinho diferente, que não é tão analítico da gente analisar mercados, analisar questões econômicas, mas é a gente medir. Como é que a gente mede a economia? Contabilidade nacional. A gente vai medir PIB, por exemplo.
a quantidade de riqueza produzida em um ano pela economia. Isso é muito importante, e então tem toda essa parte, mas é uma parte, de fato, de contabilidade. Contabilidade aplicado especificamente a uma economia e não tanto a uma empresa ou uma família. E depois disso tem a parte final, que é sobre índice de preço. Quando você vai querer medir economia, você vê que preços, tudo que a gente está mexendo é sempre preços, e você vai querer comparar preços em 2 pontos no tempo, preços no passado com o presente, ou preços no presente com o futuro. Pode fazer essa comparação, acaba que não pode, porque tem inflação. Se os preços subiram, você não sabe se, de fato, o valor da coisa aumentou ou se foi só inflação. Então, esses são os temas que ainda temos pela frente. Nas próximas, sei lá, imagino que sejam umas 6 aulas ainda até a prova. Eu estou falando 6 assim, eu tenho que olhar isso. Veja lá no SIGA, lá está muito claro o cronograma. Então, deixa eu botar os outros slides aqui. Tá. Então, estruturas de mercado, a gente vai ver isso. Eu esqueci de mencionar, depois de estruturas de mercado, tem falhas de mercado. A gente vai ver externalidades de bens públicos. Vai ser tudo na próxima aula. Então, o que é estrutura de mercado? Bom, nós vamos começar. A gente vai classificar mercados. Quando a gente fala mercados, ok, existem mercados de mão de obra, existem mercados por vacinas, mercados por cebolas, mercados de feijão, mercados de automóveis, mercados de cortes de cabelo. Então, cada bem, os bens que competem entre si, fazem um mercado. E você pode, é claro, dizer assim, eu quero a demanda e oferta geral da economia. Quando você faz isso, você está tratando com macroeconomia, você está agregando tudo. Mas aqui vamos pensar, pega um mercado específico. E a gente vai ver que esses mercados têm diferentes características e diferentes implicações. Então, a gente vai botar eles numa dimensão que é talvez a dimensão mais importante para classificar mercados, que ela diz respeito à quantidade de concorrência, de competição que vai haver. Então, a dimensão aqui é com um extremo em concorrência perfeita, onde tem concorrência absoluta, e outro extremo é monopólio. E acaba que a maioria dos mercados não estão nem uma coisa nem outra, estão em algum lugar no meio. Então, vamos ver alguns pontos intermediários como esses. Então, vou começar com concorrência perfeita, que é talvez o mercado mais canônico, assim. Na verdade, a gente esteve assumindo isso até agora. Competição perfeita, tem outros nomes para isso. Mercado perfeitamente competitivo, é outro jeito de falar. Então, quais são as características? Vamos ver aqui. Tem aqui 7 características. Na verdade, dá para fazer mais, mas as 7 já são bastante importantes. Então, é um mercado onde, tem muitos compradores. Muitos compradores. Se você quer comprar, você entra em um. Se você achar que o preço está muito alto, você tem várias outras opções. Então, tem muitos compradores. Não, desculpe. Isso que eu falei é vendedores. Muitos compradores têm muitas pessoas querendo comprar e muitos vendedores. Então, o ponto disso é que nenhum comprador vai ter uma vantagem. Se fosse só você que quer comprar uma coisa e tem 10 lojas vendendo e só tem você ia poder barganhar um preço mais baixo, você ia poder afetar preço, mas não é o caso. Se você não quiser comprar, ele diz, então não compra, sai da loja, que tem um monte de gente atrás de você querendo comprar. E vendedores é a mesma coisa, tem muitas lojas querendo comprar. Vamos supor, número 3, que o produto é homogêneo, absolutamente o mesmo produto. Na verdade, nunca é, né? Você vai comprar feijão, o feijão em um lugar é um pouquinho melhor do que o outro, um tem mais fresco, outro tem menos pedrinha, mas suponha que é suficientemente bem parecido para você poder comparar. Então, produtos homogêneos. 4, tem livre entrada e saída de vendedores e compradores. Quer dizer,
Então, já tem 40 lojas nesse mercado vendendo esse produto e uma outra loja quiser produzir, nada impede. Ela pode, mais um fazendeiro plantar soja? Pode, não tem nenhuma razão legal ou qualquer outra razão que impeça. Isso nem sempre é verdade. Às vezes tem mercados onde existe limitação. Não está aberto para qualquer um entrar e produzir aquilo ali e vender aquilo ali. Mas em concorrência perfeita, sim. E compradores também, e livre saída também, quer dizer, você está produzindo e você decide que não quer mais produzir aquilo ali, você pode sair. Tem mercados onde isso não é verdade também. E a premissa número 5 é informação perfeita. Todo mundo tem toda a informação. Informação sobre o quê? Sobre quais bens estão disponíveis à venda, qual a qualidade dele, qual o preço, quanto que tem deles, quem está comprando ok, todo mundo sabe tudo. Então, se eu vou comprar um bem em uma loja, eu sei a custo zero quanto que ele custa em todas as outras lojas. Repare que isso não é verdade. Se você vai comprar, às vezes fica na dúvida, né? Puxa, eu estou aqui nessa loja, eu vou comprar esse bem, mas será que não vale a pena eu andar e ir para umas outras lojas? Sabe, vai dar trabalho, vou ter que andar, será que vai valer a pena? Em concorrência perfeita, como se não tem isso. O preço vai ser o mesmo em todos os lugares. Essa é uma consequência de concorrência perfeita. E você sabe o preço em todos os lugares. Então, o que isso quer dizer? Se tem um lugar que está com preço mais baixo do que os outros, todo mundo sabe e todo mundo só compra lá. Então, as outras lojas todas também vão ter que baixar o preço. Isso faz com que o preço seja igual em todos os lugares. Em equilíbrio, em concorrência perfeita, o preço é igual ao custo, o preço marginal é igual ao custo marginal, e lucro é zero. Para quem produz em concorrência perfeita, o lucro é zero. Isso é meio esquisito falar isso. Poxa, mas se o lucro é zero, vai todo mundo à falência. Não vai, porque quando a gente fala lucro zero, a gente quer dizer que todos os fatores de produção estão recebendo o seu custo de oportunidade. Então, o capital do dono está sendo remunerado, ele não vai à falência, ele está ganhando ali um lucro econômico, mas ele está só cobrindo o seu custo de oportunidade. Então, isso que acontece em concorrência perfeita. E as pessoas são maximizadoras, todo mundo quer buscar o seu interesse próprio, e todo mundo é racional. Todo mundo vai fazer escolhas de acordo com as suas preferências, suas restrições orçamentárias, e vão fazer as escolhas corretas. Bom, essas 7 condições que eu botei aí são essencialmente uma descrição do que o Adam Smith, lá em 1776, chamou de mão invisível, né? Aquele mercado da mão invisível. Na verdade, a mão invisível é o mercado agindo, porque sob concorrência perfeita, o que vai acontecer é que a quantidade produzida que o mercado está escolhendo e o preço e a quantidade vão ser as melhores do ponto de vista de bem-estar social. Elas vão maximizar o bem-estar social. Isso Adam Smith, lá em 1776, no meio da Revolução Industrial, ainda acontecendo, percebeu isso, né? Que cada pessoa, cada indivíduo, cada agente econômico buscando seu interesse próprio, aí como que por uma mão invisível a alocação de recursos vai ser a melhor possível. Sem que o governo esteja interferindo, sem que ninguém está lá tentando afetar aquilo ali. Isso, o nome que a gente dá para isso, o Adam Smith, ele, na verdade, nem usou esse termo mão invisível nesse pedaço do livro dele, da Riqueza das Nações. Ele usa só em 2 lugares, em outros, mas as pessoas começaram a usar, quando ela citava Adam Smith, elas mencionavam a tal da mão invisível. E a gente chama isso em economia do primeiro teorema fundamental do bem-estar. O que ele diz é que um mercado em concorrência perfeita leva naturalmente à eficiência. O mercado em concorrência perfeita leva à eficiência.
Eficiência quer dizer a melhor alocação de recursos, o máximo de bem-estar para as pessoas. Então, repara o que isso quer dizer do ponto de vista de formulação de política. Isso quer dizer que, já que eficiência é o que a gente quer mercados eficientes, a gente quer mercados que maximizam o bem-estar. Se concorrência perfeita leva a isso, sozinha, ela leva a isso, então a gente devia querer mercados em concorrência perfeita. Uma boa política para o governo não é tentar tabelar preço, estabelecer quantidades, porque depois a gente vai errar. É difícil saber, ter as informações para fazer isso. Os governos tentando agir diretamente vão errar. Mas o que os governos podem fazer é garantir essas 7 condições. Garantir que tenha concorrência, tenha competição, nenhuma firma consiga dominar. E os governos fazem isso, em parte, né? O governo tem o CAD, por exemplo, que é uma entidade governamental que justamente fica de olho se empresas muito grandes começam a fazer acordos entre si, geralmente os acordos são para aumentar preço, o CAD está de olho ali, ou se uma empresa começa a crescer demais e dominar o mercado, aí você está violando a condição número 2 ali, que agora só tem 2 grandes empresas em vez de ter 30 pequenas empresas menores. Então, o CAD vai lá e quebra elas, na verdade, proíbe elas de tentar inserir mais concorrência. Então, concorrência perfeita é uma coisa muito boa, né? Na verdade, é um bom jeito de organizar mercados. Tá. Então, seria bom se o mundo fosse um mundo de concorrência perfeita. Isso que daí, pelo primeiro teorema fundamental do bem-estar, isso quer dizer que o bem-estar geral está maximizado, está alocando os recursos no seu melhor uso e as pessoas estão recebendo, no final, o máximo que dá do ponto de vista da sociedade. Só que, muitas vezes, alguma daquelas condições é violada. E a gente quer ver que mercado que existe, então. Se tem alguma dessas condições violadas, não é mais concorrência perfeita. Porque a definição de concorrência perfeita é que tem essas 7 condições. Então, o que é? O que a gente chama aquele mercado? E quais são as características do mercado quando alguma dessas condições está violada? Então, vamos começar com a primeira. Vamos violar... quais características do mercado? Tá. Vamos violar muitos compradores. Então, não é 1, na verdade, é 2. Está errado aí, né? Monopólio surge quando a premissa... quando a premissa 2 é violada. Tem muitos vendedores, algumas vezes acontece que só tem um vendedor do produto. Então, está errado. No primeiro ponto é a premissa 2. Só tem um vendedor do produto. Então, você conhece alguns exemplos disso. Às vezes, não... Se você olhar bem, é raro que tenha um só, mas às vezes tem um que é tão dominante que é como se fosse um só, como o Windows, né, do seu computador. O Windows é praticamente um monopólio. Sim, eu sei que em Mac tem OS, e tem Linux e tem alguns outros, mas é tão dominante o Windows, está em tantos lugares, que é como se fosse um monopólio. Pensa numa cidadezinha que só tem um posto de gasolina. Então, o posto de gasolina é um monopólio ali naquela região. O próximo posto de gasolina está a mais de 100 quilômetros. Então, para todos os efeitos, aquele posto de gasolina é um monopólio. Não tem competição em gasolina, em posto de gasolina naquela região. Nesse caso, não existe uma curva de oferta. Porque a curva de oferta diz assim, a cada preço, quanto que está disposto a ofertar. Com o monopolista simplesmente olha a demanda, ele vê assim lá a curva de demanda, e ele escolhe o preço que ele quer. Como ele é a única pessoa que vende, a única empresa que vende aquele bem, ele diz assim, eu vendo a tanto e pronto. Aí, como qualquer outro mercado, o consumidor pode ou não aceitar aquele preço.
Só que quando tem concorrência, o consumidor tem várias outras opções. E aí a empresa que botou o preço muito alto não iria vender nada. Mas o monopolista não tem concorrência. Aí o consumidor é obrigado a comprar dele ou não compra. Então, tem outra coisa errada aqui nesse slide aqui. O monopolista é um fazedor de preço. Deixa eu mudar de novo, porque esses erros aqui são muito ruins. Calma, confundindo. A premissa 2, ele é um fazedor de preço. Então, ele não toma o preço como dado, ele põe o preço que ele quer. E qual o preço que ele vai escolher? Não necessariamente o preço mais alto. Porque se ele puser o preço muito alto, o consumidor não tem opção de comprar em outro lugar, mas ele deixa de consumir. Ele opta por não consumir aquilo ali. Então, tem um preço que maximiza o lucro. E o importante, esse preço é mais alto do que o preço de competição perfeita. O preço de monopólio é mais alto que o preço de competição perfeita, logo a quantidade vendida é menor, o monopolista ganha, ele ganha lucros. Lembra, em concorrência perfeita o lucro é zero, em monopólio é um lucro positivo, e às vezes bem grande. Aí, vem o negócio, puxa, então o monopólio é muito ruim. Sim, monopólio é péssimo, monopólio é ruim para o bem-estar social. Ele é ruim para o consumidor, ele é ruim para a população. E aí você pensa assim, mas, puxa, então isso é ruim. Mas, o que a gente faz sobre monopólios? Bom, a princípio, um monopólio, olha do jeito que eu botei, até meio poético, o monopólio contém dentro de si a semente da sua própria destruição. O monopólio... Porque, como que ele contém a semente da sua destruição? Bom, o monopólio, como eu falei, ele tem um lucro alto. Outros investidores que estão investindo em outros setores, que não são monopólios, têm lucro zero, ou lucro bastante baixo, dependendo da concorrência naquele mercado. Então, eles vão olhar para o monopolista e vão dizer, poxa, esse monopolista está ganhando um dinheiro, eu estou aqui ralando e estou ganhando um lucro pequeno, e ele está lá ganhando um lucro tão alto. Quer saber? Eu vou vender meu negócio aqui e vou entrar naquele setor dele. Eu vou abrir um posto de gasolina naquela cidade. Porque então, o lucro está atraindo. Quer dizer, o sucesso, o lucro, está atraindo a entrada, como em qualquer coisa no mundo. Começa a surgir concorrentes. E aí, à medida que abre mais um posto de gasolina, um terceiro posto de gasolina, um quarto posto de gasolina, agora o lucro de todos eles, inclusive do primeiro monopolista, agora não é mais um monopólio, agora tem concorrência, aí o lucro cai. Então, o monopólio, o mais sucesso que ele tem, o mais rápido, o mais forte que ele vai atrair entrada de outros concorrentes, e aí o mais rápido que o monopólio é destruído. Aí você diz assim, mas espera aí, mas existem monopólios no mundo, e monopólios que persistem por bastante tempo. Então, por que eles não estão atraindo a sua própria destruição? Bom, aí é uma violação da premissa 4. Vamos olhar lá a premissa 4. Livre entrada e saída de vendedores. Tem alguma barreira de entrada impedindo outros empresários estão querendo entrar, produzir lá, estão querendo fazer a mesma coisa que o monopolista está fazendo, só que tem algum empecilho, algo que não deixa, uma barreira de entrada que a gente chama. Pode ser uma barreira de entrada, por exemplo, no caso do Windows, é porque o Windows é o tipo de negócio de plataforma, todo mundo quer usar o que os outros estão usando. Então, todo mundo já está usando o Windows, então fica difícil mudar. Mas pode ser que só você tem a fórmula secreta. Você produz um bem e só você sabe produzir aquilo. Então, isso seria uma barreira de entrada. Mas, geralmente, esse tipo de coisa não funciona, porque você sempre tem substitutos próximos. O que acontece muitas vezes é o próprio governo. O governo passa uma lei e diz só essa empresa pode produzir. Às vezes o governo está querendo fazer alguma política, ou muitas vezes a pessoa fez lobby ou fez corrupção, alguma coisa, e conseguiu capturar
aquele direito de ser o único a produzir aquilo ali. No caso de posto de gasolina, seria como se a prefeitura não dá o alvará para ninguém abrir nenhum posto de gasolina. Tem 5 outros empresários querendo abrir um posto de gasolina naquela cidade, abrir o segundo, terceiro posto, mas a prefeitura não está deixando. Por que ela faria isso? Eu não consigo pensar em nenhuma razão legítima, então estou supondo que talvez ela está sendo paga pelo... Né, do jeito que essas coisas são, é bem possível que o posto de gasolina seja do próprio prefeito. Né? Então, por isso que ele está fazendo isso. Aqui tem um exemplo de barreiras de entrada. Uma patente é uma barreira de entrada, só que é uma barreira de entrada boa, supostamente boa. A gente diz assim, a gente dá uma patente para alguém, então você descobrir uma vacina da Covid, um teste da Covid ultra rápido e ultra barato, a gente vai deixar você patentear, quer dizer, as outras pessoas podem usar a sua invenção, mas tem que pagar para você. E por que a gente fez isso? Justamente para dar estímulo para as pessoas produzirem mais. Né? Então, todos esses aí, direitos autorais, copyright, trademark, alguns são para livros, obras, alguns para ideias, alguns para invenções, mas a ideia é para estimular as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. Agora, repare, então, mas é uma patente temporária. Mesmo um livro, mesmo se você escrever um livro ou fez um filme, vai chegar um ponto em que vai morrer aquela patente, aquele copyright, e aí fica livre, aí está no domínio público. Qualquer pessoa pode usar aquela ideia, qualquer pessoa pode reproduzir. E a ideia de ser temporário é isso, a gente põe uma barreira de entrada, cria um monopólio para estimular você a se arriscar e ter o esforço de descobrir aquilo ali, mas, eventualmente, a gente quer tirar essa patente para deixar todo mundo usar aquilo ali. Então, e acaba que, na prática, patentes e direitos autorais acabam sendo muito mais longos do que necessário para estimular as pessoas a produzir, justamente porque as pessoas que têm essas patentes, as grandes empresas farmacêuticas, por exemplo, elas fazem muito lobby junto ao governo. Então, você não precisa dar 70 anos de patente para estimular alguém, ou de copyright, 70 anos para alguém compor uma música. A pessoa provavelmente iria compor a música se a patente durasse 10 anos também. Mas é um fato que os interesses por trás conseguiram empurrar essas durações para cima. Tem outras coisas, como Correios, Petrobras, o próprio governo fica com monopólio. O governo diz assim, não, isso vai ficar do monopólio porque tem muito interesse social aqui, e então o governo vai fazer. Isso geralmente na prática, o governo é ruim de gerir esses monopólios e o país acaba perdendo muito com isso. Embora isso seja controverso, é melhor não entrar nisso. E só propriedade exclusiva de um insumo, já falei sobre isso, mas um outro exemplo é economias de escala. Tem alguns bens, que é o que a gente chama de um monopólio natural, que o mais que você produzir dele em uma empresa só, o menor que é o custo. Então, a gente quer isso. A gente quer, assim, você ter, por exemplo, uma hidrelétrica grandona, ela produz eletricidade mais barato do que você ter 10 hidrelétricas pequenas no mesmo rio, digamos, e onde as 10 é a soma do capital da maior. Mas o custo de cada uma seria muito grande. A curva de custo de longo prazo é descendente, é o jeito que a gente fala disso. Então, quando tem um monopólio natural, a gente quer que seja um monopólio, justamente por custo ser pequeno, mas aí, tipicamente, o que se diz é o seguinte: bom, a gente quer um monopólio, mas a gente sabe que o monopólio é ruim porque o dono do monopólio vai botar o preço mais alto. Então, o que você faz ali é regulação. Você diz para o dono daquela empresa, ó, você pode ficar com o monopólio, nós garantimos o monopólio para você, nós, o governo, mas você não está livre para escolher o seu preço. Nós vamos determinar o preço justamente para forçar você a compartilhar com o resto da sociedade essas economias que você vai ter, essas economias de escala que você vai ter. Em vez de você se apropriar de todos os ganhos, você vai compartilhar com a sociedade.
Bom, outra coisa que é interessante com o monopólio é que o monopolista, ele é o único que produz aquele bem, e ele sabe que os consumidores são diferentes, têm elasticidades diferentes, então o monopolista vai querer cobrar um preço diferente de cada pessoa. Ele vai querer cobrar bem mais caro dos inelásticos, lembra, são os que realmente não são sensíveis a preço, e vai cobrar menos dos elásticos. Ele é um monopolista, só ele vende aquilo, mas esses elásticos podem decidir não comprar o bem. Eles não têm um substituto, mas resolvem não comprar. Então, monopólios, eles tentam fazer discriminação de preço. A gente falou sobre isso na aula passada também. Se monopólios são perversos, são ineficientes, como são formas de mitigar isso, de contornar isso aqui? Eu já mencionei várias delas. Acho que eu já mencionei todas. Bom, o primeiro jeito é dizer isso, né, é uma tentação muito grande para governos dizer. Então, se vai ser um monopólio, deixa que só o governo vai fazer. Só o governo vai vender isso aqui, que nem eu falei, o Correios, né? Um exemplo disso. E eu vou ter uma interrogação, porque geralmente não é uma boa ideia. Experiência que o mundo inteiro tem com estatais e provisão governamental. Às vezes tem uma justificativa de por que você pode querer fazer aquilo ali. Especialmente em economias que ainda estão se desenvolvendo, não são muito avançadas. Ninguém mais vai querer investir naquilo ali, então o governo investe, porque precisa ter aquele bem, mas geralmente não é uma boa ideia. Melhor quando o mercado produz, o mercado é mais eficiente. Mas se tiver aspectos de monopólio, o governo pode regular, como eu falei. Regular, o governo fica de olho e o governo tem mecanismos para afetar preços. Desde fixação de preços, eletricidade, assim, por exemplo, você tem a ANEEL, agências reguladoras que fixam o preço, determinam os preços. De novo, não é tão bom, porque, lembra, preços refletem escassez, preços são um sinal de escassez, traz informação, então, geralmente, você não quer interferir muito em preços. Mas regulação pode interferir em outras coisas, mesmo deixando preços flutuarem. E um jeito de lidar com o monopólio é o que chama de antitrust. Antitrust, todo governo tem, todo país tem antitrust. Tem uma tendência muito grande a surgir monopólios, a empresas quererem se juntarem, as empresas têm muito poder. Hoje em dia tem um grande problema no mercados digitais com Facebook, Apple, Netflix, Google e outras que têm muito poder, e governos fazem antitrust. Eles chegam lá e proíbem essas fusões ou multam as empresas quando eles notam que as empresas estão agindo de maneira pouco competitiva, eles podem multar elas, então tem várias formas de fazer isso. Bom, deixa eu fazer mais um aqui, e daí a gente para. Tem a ideia de concorrência monopolística. Isso aqui é algo intermediário, né? A gente viu concorrência perfeita e viu monopólio. O que seria concorrência monopolística? Obviamente, é alguma coisa intermediária. Aqui é um produto não homogêneo. Então, a premissa número 3 aqui. Produtos homogêneos e sem diferenciação. Então, aqui você tem várias empresas produzindo, talvez não tantas quanto concorrência perfeita, mas tem várias. Elas podem entrar e sair, mas tem um bem que ele não é exatamente igual, mas também não é totalmente diferente. Então, acho que qualquer um desses aqui. Isso aqui quase todos esses aqui tem no Brasil. Isso aqui não é do Brasil, porque tem algumas coisas que não tem no Brasil, mas veja, posto de gasolina, tem. Se está nesse mercado, aqui tem Esso, tem Castrol, tem Mobil, tem outros. Pasta de dente, tem Colgate. Bom, lanchonete, Subway, Jack in the Box, tem McDonald's, e tem vários outros aqui, Kentucky Fried Chicken, e vários outros aqui. Eles não são comparáveis, não, mas um tem galinha, outro tem sanduíche, não é a mesma coisa.
Mas aqui, produto não homogêneo, produto levemente diferenciado. São substitutos entre si. Quem está no mercado para um lanche rápido para o almoço vai considerar esses vários lugares todos. Quem está no mercado para pasta de dente, mesmo que você prefira, eu sempre usei essa pasta de dente, eu gosto mais, mas tem mais 5 pastas de dentes, e se essa subir muito o preço, olha, eu prefiro essa, mas o preço subir muito, eu vou consumir a outra. Esse que é o mercado, ele tem concorrência, mas tem um pouco essa ideia de lealdade, tem um poder de mercado, as firmas têm um poder de mercado moderado. Não é que nem um monopolista, diz, azar seu, só eu vendo isso, então eu vou aumentar o preço. Então, ou você compra de mim, ou você não compra de ninguém. Aqui não. Aqui você tem automóveis, tem Volkswagen. Toda vez que eu penso em uma coisa, os outros somem. Mas cervejas, e tem chocolates, e cada um tem concorrentes entre si. Vocês entendem bem isso. Tá, isso é concorrência monopolista. Então, concorrência monopolista não é tão ineficiente quanto o monopólio, não é tão perverso para o bem-estar social, porque tem alguma concorrência, um consumidor nunca vai ficar totalmente à mercê de uma empresa, mas também não é concorrência perfeita. Os preços já podem subir um pouco. Né? As empresas já ganham lucro acima do lucro zero. A empresa sabe que tem alguns consumidores que realmente preferem aquilo, eu posso aumentar o preço sem eles fugirem para o concorrente. E aí o oligopólio. O oligopólio já é um pouquinho mais na direção de monopólio. Oligo quer dizer poucos, então tem poucos vendedores. Não é um monopólio, tem um vendedor. O oligopólio tem poucos, mas tem mais do que um. Então, nesse caso, geralmente a gente pensa assim, tem 3, tem 4. Quer ver o exemplo? Aqui. Não sei se a Oi ainda existe ou não, mas a ideia é essa. Tem quatro vendedores aqui, eles competem entre si, então não é um monopólio. Se a TIM começar a aumentar muito o preço, ou piorar muito a qualidade, ou a combinação dessas coisas, as pessoas podem sair para Vivo. O mercado de telefonia, quando foi privatizado, foi desenhado assim, de propósito, para evitar monopólios, justamente para ter essa concorrência funcionando. Embora tenha regulação do governo, essa concorrência está lá, mas é uma concorrência relativamente moderada, né? Também tem poucos. Não é impossível se imaginar dessas 4 empresas se juntarem e fazerem um conluio. Um conluio seria dizer que eu vou aumentar preço, você aumenta também, nós todos aumentamos, em vez de ficar aqui tentando um roubar mercado do outro, a gente competindo e tentando baixar preço e fazer promoção, vamos pegar leve, a gente meio que aceita assim que você tem seu mercado, eu tenho o meu, a gente não vai tanto competir um com o outro, e esse conluio, e aí vai ser bom para a gente. Todos nós vamos ter lucro maior. Isso é contra a lei fazer isso. O antitruste, o CAD que eu falei lá, pode multar, pode inclusive fechar uma empresa dessas que faça uma coisa dessa, pode prender os seus presidentes. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem. Deixa eu até botar aqui Adam Smith de novo. Ele, lá em 1776, falou isso. 1776, que é pessoas do mesmo ofício, quer dizer assim, todos os padeiros da cidade, todos os sapateiros, raramente se encontram. Mesmo quando é alegria ou diversão, quando é uma feira, uma festa de São João, mas se tiver lugar essa conversa, se por acaso eles se esbarram assim na rua, se encontram assim cara a cara, rapidamente a conversa vai acabar numa conspiração contra o público. Ou isso que eu falei, uma tentativa de, peraí, vamos reduzir a competição, você não abaixa os seus preços, nem eu abaixo os meus, vai ser bom para você, vai ser bom para mim, não vamos competir tanto assim. Então, oligopólios tem isso. Tem toda uma teoria dos jogos que serve para analisar esse tipo de coisa, porque o que acontece com o oligopólio, que é diferente do competição perfeita é assim, você pensa assim, se eu abaixar meu preço,
ninguém vai nem perceber os outros. Se eu aumentar meus preços, eu sou um em tantos que não faz diferença. Mas com 3 ou 4, você pensa assim, se eu reduzir meu preço, o que o outro vai fazer? E eu sei que ele está pensando como é que eu vou reagir ao que ele vai fazer. Então, é tudo interdependente e estratégico. Né? Tem todo esse comportamento estratégico em oligopólios. E, de novo, governos ficam de olho em oligopólios. Às vezes, são mercados em que não dá para ter dezenas e centenas de produtores. Por exemplo, você não podia ter 2.000 companhias de telefone. Você pode ter, numa cidade como Brasília, 2.000 padarias. Mas você não pode ter 2.000 empresas de telefone oferecendo serviço de telefonia. Então, vai ser um número menor. E elas, por ser menor, têm menos concorrência, elas vão ter mais poder de afetar preços. Então, o governo tem que ficar de olho, mas geralmente só de olho para impor concorrência, não querer interferir tanto diretamente no preço. E aí, só para acabar, vamos logo acabar isso aqui, tem toda a parte de não número de vendedores, mas número de compradores. Isso não é tão comum, mas monopsônio, mas seria um comprador só. Monopólio é um vendedor, monopsônio é um comprador. Então, como que seria um comprador? Pensa numa cidade, empresa. Às vezes tem uma empresa, uma fábrica gigante, ela é o único empregador que tem naquela cidade. Então, ou você trabalha na fábrica ou você não trabalha em lugar nenhum. Então, ela pode oferecer o salário que quiser. É um comprador só. Que é um exemplo que não é bem monopsônio, é o oligopsônio. Aqui, mercado de eucalipto no Brasil. Se você tem uma pedaço de terra, você planta eucalipto para celulose, aí na hora de vender, você repara que só tem 3 compradores. Aracruz, Suzano, não sei se Seniba, não sei se ainda é assim, mas tinha uma época que era assim no Brasil. Então, isso quer dizer que você está à mercê desses 3 compradores. Eles podem baixar o preço, eles podem fazer um acordo e baixar o preço, e você não tem opção, você vai ter que vender para eles. Então, de novo, o que a gente gosta é que tenha muitos vendedores e muitos compradores, concorrência perfeita. Então, isso aqui está em inglês, eu achei isso lá na internet, mas aqui está a nossa dimensão. Competição perfeita de um lado, monopólio do outro. Competição monopolística, oligopólio. O mais perto de competição, o maior o número de firmas, monopólio só tem um. E qual que é a capacidade de afetar preços, que é o que é importante. Em competição perfeita, você não tem capacidade nenhuma de afetar preço. Todo vendedor, todo comprador aceita o preço de mercado, você não tem influência. E em monopólio, você escolhe o preço. Se você é um monopolista, você escolhe o preço. Então é isso. Com isso, a gente matou estruturas de mercado. Próxima aula vai ser sobre falhas de mercado. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Então, tá bom. Então, vou parar e quarta-feira a gente volta.